Olá, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem nesse período aí de crise, nesse período aí de dificuldade que nós estamos. Ordem do governo de nós não sairmos de casa, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar estudando, né? Então, mesmo que você não vá para o seu colégio, você não pode ir à escola, mas nós podemos utilizar a tecnologia a nosso favor e nós vamos começar e continuar aprendendo sobre ciências, biologia, química e física. Nós não podemos parar. Então, vamos começar hoje falando sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, como todos vocês já sabem, é um conjunto de órgãos ou estruturas que vão ter como finalidade a respiração. Essa respiração ela é importante porque é ali que ocorre a troca gasosa. E nós vamos ver daqui a pouco a relação que tem o sistema respiratório com o sistema cardiovascular. É muito importante isso. Muito importante porque ambos os sistemas estão interligados com a função da oxigenação do sangue. Daqui a pouco a gente vai ver muito bem como isso ocorre. Mas no momento nós vamos nos ater ao sistema respiratório. Sistema respiratório formado pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, pulmões e alvéolos pulmonares. Quando a gente fala da cavidade nasal, a gente fala da entrada de ar no nosso corpo. Esse processo chamado de entrada de ar no nosso corpo é a inspiração. Então, inspiração é a entrada de ar no nosso corpo. Então, primariamente, o ar ele entra pelas narinas, cavidade nasal, e aqui existe uma zona de pelos. Que zona de pelos são essas? Servem para filtrar e umedecer o ar que entra no nosso corpo. Então, o ar ele chegou aqui pela narina, passou pela cavidade nasal, foi diretamente para onde? Para a faringe. Faringe é um órgão que está comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, ele é comum a esses dois órgãos. Então, ele participa tanto da respiração quanto da digestão. E aqui você vê uma zona chamada epiglote, tá vendo? Essa epiglote aqui, ela é importantíssima, porque como vocês podem ver aqui, o tubo digestório e o tubo respiratório, eles vão para o mesmo lugar, tá vendo? Então aqui eles se coincidem, tanto o tubo respiratório quanto o tubo digestório. Aqui é a boca, ó, tá vendo? Então o que acontece? Essa epiglote é como se fosse uma tampa. Quando o ar ele vai entrar para o seu sistema respiratório, ela se abre para que o ar ele possa passar com facilidade e chegar até os seus pulmões. Mas quando você vai comer, essa tampinha ela tem que se fechar para que o alimento ele não venha a passar aqui pelo seu sistema respiratório, senão o alimento ele vai lá para o seu pulmão e aí você vai morrer. Então, obviamente, essa epiglote ela é muito importante aí nesse processo. Após isso, o ar ele vai parar lá na laringe. O que é a laringe, gente? Laringe é o local onde estão as cordas vocais. Como vocês bem sabem, as cordas vocais elas servem como vibrações. Então, o ar ele entrou aqui, ó. Entrou, foi parar na sua laringe. E aí, lá na sua laringe tem as cordas vocais que vão vibrar e você vai emitir o som. Então, você fala graças às cordas vocais que estão aqui na laringe. Após a laringe, o ar ele vai passar por um tubo que é cheio de anéis. Então, você está vendo aqui uns anéisinhos chamados traqueias. Essas traqueias, elas são ricas em tecido cartilaginoso. E quando necessário também ela produz muco, tá, gente? Então, chegou aqui na traqueia. Aqui no finalzinho da traqueia tem uma ramificação. Essa ramificação são os brônquios, tá? Então, ramificou uma bifurcação, brônquios. E aí, no final de cada brônquio eu tenho o quê? Uma ramificação que parece o quê? Até tronquinhos de árvores, tá vendo? Esses tronquinhos de árvores aqui que parecem... Isso daqui são os bronquíolos. E no final de cada bronquíolo eu tenho bolsinhas que se enchem e esvaziam de ar. Essas bolsinhas que se enchem e esvaziam de ar, eu chamo de alvéolos pulmonares. É aqui dentro do pulmão, especificamente nos alvéolos pulmonares, que ocorre um processo muito importante para o nosso corpo chamado hematose. A hematose é a troca gasosa, onde o seu sangue ele será oxigenado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco do sistema cardiovascular, que é importantíssimo esse processo para o sistema cardiovascular. Tá? Mas por enquanto vamos nos ater aqui ao sistema respiratório. Então, alvéolos pulmonares, bolsinhas que se enchem e esvaziam de ar, localizadas lá no pulmão,
que vão ser responsáveis pela troca gasosa, ou seja, oxigenação. Por isso que o oxigênio é importante para o nosso corpo. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. E aqui, vocês podem ver aqui, ó, o diafragma. O diafragma, ele é um músculo auxiliar à respiração. Logo aqui, nessa parte aqui abaixo, eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês, mas tem os intercostais. Os intercostais também são músculos responsáveis também por auxiliar a sua respiração. Você já pode ter parado para pensar o seguinte: se eu marcar no relógio lá 1 minuto, eu marquei 1 minuto no relógio. Se eu marcar 1 minuto no relógio, eu vou contar as minhas incursões respiratórias por minuto. E aí você vai ver que se você não tiver nenhuma atividade física, se não tiver cansado, num momento de estresse, você vai ver que você vai fazer incursões respiratórias de 16 a 20 vezes por minuto. Por que isso? Isso também é uma questão que pode cair no vestibular e também nas provas aí do pré-técnico, do Cefet, enfim. Você pode observar que existe aqui você tem a região do cérebro e a medula espinhal e tudo mais, que fazem parte do seu sistema nervoso central. Lá no seu sistema nervoso central existe uma estrutura chamada bulbo. Esse bulbo, ele é importantíssimo, porque é ele que vai controlar as incursões respiratórias por minuto. E aí, em período que você está em repouso, que você não está tendo atividade física, não está com estresse, enfim, você está normal. Então aí você respira, faz incursões respiratórias de 16 a 20 vezes por minuto. Podendo se alterar, claro, quando você fizer uma atividadezinha física, estiver correndo, estiver estressado, estiver fazendo alguma coisa, aí sim, poderia alterar para 24 a 26 vezes, mas isso vai depender da atividade que você esteja fazendo. Mas o certo mesmo é que de 16 a 20 vezes por minuto você respira, certo? Isso eu falo em questão de inspiração, quando você entra o ar aqui, quando você tem um período de entrada do ar aqui, inspiração, e expiração, que é quando você libera o gás carbônico, que é quando você libera o ar para sair do seu sistema respiratório. Então, inspirei, o ar veio aqui, houve a hematose, o ar ele volta no processo chamado expiração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena aula. Espero que vocês peguem em casa, estudem, anotem os exercícios, façam os exercícios, porque vocês não vão sair prejudicados, mesmo que vocês não possam sair de casa, eu vou até vocês através do vídeo, tá bom? Um forte abraço para vocês e até uma próxima.